está com o Silvio Antunes, multimedalista, e ele é embaixador do site Medalhei. Oi, Silvio! Oiê, muitíssimo obrigado pelo convite. Estou bem feliz em estar aqui hoje. Ai, a gente que tá. Tudo bem por aí? Tudo ótimo. Sempre estudando bastante e animado para conversar contigo. Ai, que bom. Eu queria que você começasse, que eu nem vou contar a sua história pro pessoal, porque você vai contar com mais maestria do que eu. Narra um pouquinho a sua jornada contando como que a Olimpíadas entrou na sua vida e o que mudou. Por favor. Claro. Bom, desde pequena eu sempre amei estudar, sempre vi isso como uma forma de eu conseguir evoluir, seja alcançar meus sonhos, conseguir um emprego legal e por aí vai. Só que eu nunca me senti realmente desafiado, porque eu sempre conseguia tirar boas notas na escola sem estudar tanto. Mas quando eu mudei de escola no sexto ano, eu descobri que existia uma Olimpíada de Matemática, chamada OBMEP. E lá eu comecei a fazer aquela prova e fiquei com muito medo. Pensei, será que eu sou bom o suficiente? Será que essa prova eu vou conseguir tirar um resultado legal? E bom, eu fiz aquela prova, achei bem difícil e fiquei, meu Deus, eu preciso dar muito para melhorar. E foi aí que eu descobri as Olimpíadas Científicas. Então no sexto ano eu participei da BMEP, não consegui medalha nenhuma. No sétimo ano eu tentei de novo, também não consegui nenhuma medalha, só que eu descobri que haviam várias outras Olimpíadas. Então, no oitavo ano, eu tentei, e desde então consegui mais de 40 premiações, e tô amando participar de todas essas oportunidades. Mas, Silvio, deixa eu te falar uma coisa. Como que você descobriu a primeira? Foi o colégio que te passou? Como que foi? Você tinha quantos anos? Eu tinha por volta de 12 anos, eu acho, no sexto aninho, e eu simplesmente cheguei à escola e minha professora falou que nós iríamos participar daquela prova. Então foi bem na surpresa mesmo. Porque o BMEP, na verdade, para você fazer, a escola tem que estar cadastrada, né? Exatamente, exatamente. Entendi. E aí você nunca mais parou, porque hoje existem quantas Olimpíadas, afinal? Bom, eu não lembro o número exato porque tem Olimpíada surgindo a cada dia, mas tem mais de 100 e, tipo, de todas as áreas. Não é só nem matemática, nem astronomia, tem de tudo. Fala, ó, tem de literatura, matemática, astronomia, ciências, física, né? Tem tudo, é um universo, gente. A gente já trouxe a Clarice aqui, Silvia, e aí eu queria trazer você para narrar, até para as mães entenderem um pouco mais esse universo de Olimpíadas, que é outro mundo, gente. E Sim. meu filho participou agora de um sábado, da torneio de matemática. Eu fui fazer a prova, eu achei difícil. Não falei pra ele, mas achei. Enfim, eu acho que é tão legal a gente fazer, porque são provas que ligam tanto a matemática ou a física com a lógica antes. Então tem toda uma lógica por trás do exercício que vai vir depois. É isso, Silvio? Exatamente. Eu acho que o principal das Olimpíadas não é nem a questão de mostrar quem é o melhor naquela matéria. Pelo contrário, é para desafiar as pessoas a tentarem. Então, por exemplo, eu não gosto tanto de física, mas eu já participei de umas 3 competições dessa área e até mesmo fui medalhista. Porque as Olimpíadas têm esse senso de desafio. Se você chegar, souber tudo que está numa prova de uma Olimpíada e fazê-la, ok, você vai ganhar uma medalha, mas você não vai ganhar o que é mais importante nela, que é o conhecimento. Ai, que lindo. E se desafiar a cada dia, né? E ir Exato. perdendo medo e evoluindo nesse quesito. Quando você participou, já existia o site Medalhei? Então, eu lembro que no sexto ano eu não conhecia nada. Eu fui descobrir realmente o Medalhei por volta da metade do sétimo para o comecinho do oitavo, porque eu fui buscar mais informações. Então, eu acho que estava bem no comecinho. Eu lembro que eu fui um dos primeiros alunos do Medalhei em específico. Gente, Medalhei é um site, eu já mostrei aqui, mas eu vou só refrisar. Ele tem todas as Olimpíadas dentro dele, seja para inscrição, seja em provas, seja em resolução de questões, seja em tirar dúvidas, seja em aulas. É tudo num site só. É isso, Silvio? Exato. O Medalhei hoje em dia é o maior ecossistema olímpico do Brasil. Então lá tem catálogo para você descobrir todas essas Olimpíadas que lançam a cada dia. Tem um calendário para você saber o que você precisa fazer durante as semanas para conseguir se inscrever e participar. E o mais importante, tem a comunidade, que tem A milhares de aulas comunidade. sobre todos os pontos. E também tem alunos que tiram dúvidas lá dentro da comunidade e as respostas são feitas pelos outros alunos. Então é um É. contato bem legal. Como é que você virou embaixador do Medalhei? Essa é uma história muito, muito, muito engraçada. É. Então, eu conheci o Medalhão naquela época e fiquei simplesmente apaixonado. E a gente É o tava invés de apaixonar, gente. demais.
a gente estava na época de pandemia e tinha muita live. E eu comecei a aparecer em tudo que é live do Henrique e do Renan. E eles começaram a notar quem que é esse menino que sempre tá aparecendo, quem que é esse menino que sempre tá comentando e participando das aulas. Aí com isso, eu fui ficando cada vez mais próximo ao Medalhei, fui me apaixonando cada vez mais por essa plataforma e comecei a divulgar muito, tanto na minha escola, quanto no meu Instagram e por aí vai. Aí eles lançaram o programa de embaixadores e eu fui um dos selecionados naquela época. E hoje em dia entrou mais alguns embaixadores agora este ano e tem muita coisa nova vindo por aí. Mas em resumo, esse é um pedacinho da história. Que legal. Agora eu quero saber o seguinte: o Silvio antes e depois das Olimpíadas. Me conta um pouco disso. Claro, isso é uma história muito legal de pensar, porque, assim, antes de começar nas Olimpíadas, eu já era um aluno que estudava bastante e se dedicava muito na escola. Só que eu não via tanta perspectiva. Então, eu lembro que antes de eu começar a fazer as Olimpíadas Científicas, meu maior sonho era simplesmente terminar o ensino médio, ir para a faculdade. E na época eu lembro que meu sonho eu acho que era ser juiz, então passar no concurso. Depois das Olimpíadas, mudou muito, porque eu descobri que tinha muito mais oportunidade além daquilo. Então, hoje em dia, por exemplo, meu sonho é de estudar fora do Brasil, em uma universidade renomada, conseguir trabalhar com o que eu amo, que é educação e política. Então elas me mostraram que eu não preciso seguir aquele padrão normalzinho de terminar a escola, ir para a faculdade e ir para uma profissão X. Eu descobri que eu posso ir muito além daquilo, me desafiar ainda no ensino médio e ainda no ensino fundamental. Na verdade, quantos anos você está hoje? Hoje em dia eu tenho 17, estou no 3º ano. Tá, tem 17 anos. E na verdade, o que acontece? Todo esse universo, ele tem toda uma comunidade por trás daquilo. E abre portas também, certo, Silvio? Eu acho assim, não abre só a cabeça, não é só isso. Ele tem contato com pessoas que têm a mesma inspiração. Fora que as suas medalhas te abrem portas para faculdades, é isso? Sim, hoje em dia no Brasil está crescendo muito a oportunidade de você entrar por meio de vagas olímpicas. Então, cada faculdade que tem essa possibilidade tem seu próprio edital, mas em geral você consegue sair do ensino médio, não fazer nenhum tipo de vestibular, aplicar com as medalhas que você tem e com isso você consegue a vaga naquela universidade. E, se eu não me engano, tem até mesmo na USP. Então, USP, Unicamp, Facens aqui em Sorocaba, todas essas oportunidades você consegue entrar direto com medalha sem nenhum tipo de vestibular. Gente, vocês ouviram isso bem? Ou seja, isso dá valor a quem estudou todo ano, quem se desafiou todo ano, muito melhor do que uma prova única e muito justo. Por exemplo, você almeja alguma dessas faculdades? Ah, você quer estudar fora, né? Onde você quer estudar? Bom, eu quero estudar nos Estados Unidos, em minha Dream College, que a gente chama, que é essa faculdade dos sonhos, é Harvard, porque ela tem esse quesito educacional muito forte e também o quesito política muito forte. Então, aquela faculdade, para mim, é minha paixão. Mas lá você não consegue entrar só com as Olimpíadas, né? Não, mas elas contam nesse processo, porque assim, nas faculdades americanas existe todo um processo de admissão e neles são avaliados vários quesitos e um deles são as honors, então são premiações que você consegue ao longo da sua vida. Então se você ganha uma medalha de bronze, de prata ou de ouro em qualquer uma dessas competições, é contado como uma premiação. E uma premiação é uma honor, então eles avaliam. E o segundo ponto que é muito legal, que as pessoas não pensam sobre Olimpíadas no processo de candidatura para uma faculdade no exterior, é que lá eles valorizam muito sua pessoa. Então, qual foi a evolução que você teve ao longo da sua vida? Então, quando a gente fala de Olimpíada e desafio, também é algo que eles vão valorizar muito. Na verdade, eu estava lendo, eu acho que foi de Harvard e de uma outra faculdade, os quesitos para você entrar na faculdade. E estava lá, você tem que fazer uma história, parece contar a sua redação de vida. Só que nessa sua história, nessa sua jornada até estar na faculdade, tem que ter tido histórias que valham a pena, para você se tornar uma pessoa que vale a pena estudar lá. É isso, né, Silvio? Exato. Pois é, então, assim, explica um pouco mais você. Claro. Bom, cada faculdade valoriza algo em específico. Então, por exemplo, o processo de admissão de Harvard e do MIT vai cobrar, entre aspas, as mesmas coisas. Só que o aluno que estuda em Harvard tem um perfil. O aluno que estuda no MIT ou em qualquer outra faculdade tem um perfil totalmente diferente. Então, quando você vai contar essas histórias, é muito importante você entender qual é a universidade que você quer aplicar. Então, por exemplo, eu, Silvio, meu sonho de consumo é Harvard.
Só que mesmo que eu tenha um currículo bom o suficiente para passar em Harvard, eu não passaria no MIT, porque o perfil do MIT não combina com o meu. Então, quando você está participando de uma Olimpíada, você consegue estruturar a sua história de uma maneira que você teve um desafio, você estudou, você se esforçou e você melhorou a partir disso. Então, em qualquer história, isso vai encaixar muito bem e vai fazer com que você tenha essa evolução para contar durante sua application. Nossa, eu nem tinha parado para pensar nisso. Por quê? Uma é mais política, outra é mais... MIT é mais quê? É mais cálculo? O MIT é mais engenharia, STEAM, matemática e afins. Ah, entendi. Então, hoje, você já tem os olhos abertos para fazer traçar essa jornada para ir na sua meta, que é Harvard. Ou seja, você já está construindo esse caminho para chegar lá. Exatamente. Que você só conseguiu depois das Olimpíadas. Ou seja, depois de ir abrindo cada dia mais a mente com relação a Olimpíadas e outro universo. É isso. Exato. E a gente pode considerar essa questão muito ligada à Olimpíada, porque por meio do medalhei eu conheci a Jamile. A Jamile Falcão, ela é uma estudante que também teve essa evolução, então ela descobriu todas essas oportunidades a partir das Olimpíadas e hoje em dia ela é aluna do MIT. Eu já tive a oportunidade de conversar com ela e simplesmente ela é incrível, incrível, incrível. E ela diz muito acerca desse desafio diário de você seguir os seus sonhos. E se você olhar, a jornada dela é o melhor exemplo do mundo de um aluno que conseguiu sucesso por meio das Olimpíadas. É mesmo? Demais. Legal. Deixa eu te perguntar outra coisa. Vamos lá, a gente tem por trás disso um aluno estudioso, que já era estudioso. Acredito que os pais ajudem em tudo isso. Mas eu quero demonstrar aqui para o pessoal que essas Olimpíadas, tanto o site, ele dá toda uma estrutura para quem não estuda tanto, que pode se apaixonar por aquilo. Para quem não tem pais que não sabem nada a respeito, porque está tudo no site. E assim, as próprias Olimpíadas te dão um jeito de você inscrever, às vezes de forma individual, às vezes por colégio. É isso, Silvio? Como é que é? Tem casos já que você já conhece de alunos que não eram tão estudiosos quanto você, mas que se tornaram, que se apaixonaram pelas Olimpíadas? Como é que é? Claro, com toda certeza mesmo. Eu era muito estudioso antes de entrar para o medalhei, antes de entrar para o meio das Olimpíadas Científicas, só que eu era simplesmente esforçado. Eu não sabia como estudar corretamente. E lá no medalhei eu encontrei todo esse apoio. Então eu vi como estudar para uma Olimpíada, que é bem diferente do que estudar para a escola, como me inteirar nesse mundo. E olhando assim para os meus exemplos de amigos, eu tenho alguns em específico, um deles até trabalha num projeto. Eu amo demais, demais, demais ele. Ele simplesmente não gostava de nada relacionado a estudo. Ele gostava muito de tecnologia. Ele gostava de fazer jogos, ficar jogando o dia inteiro. E ele descobriu que existia uma Olimpíada de tecnologia. Então a gente chamou ele para nossa equipe, ele ganhou uma medalha e hoje em dia ele é brilhante, brilhante, brilhante. Já conseguiu várias e várias premiações, me ajuda em muitos projetos e também tem essa ambição de estudar fora do Brasil. Só que a Dream College dele já é o MIT, minha concorrência. Que legal, olha. Pois é, mas assim, é bem diferente a gente conversar com tô falando de criança, mas vocês já são adolescentes, enfim, mas de crianças a adolescentes que estão no universo das Olimpíadas, com crianças que nem conhecem isso. Eu vejo que são crianças mais dedicadas, com uma visão totalmente diferente, que sabem da existência de outras faculdades, que conseguem ter sonhos de... Parece que você não vai para a escola só para ir para a escola. Estilo, você tá construindo seu sonho. Deixa eu ficar bom naquilo que eu gosto. É isso, não é, Silvio? Você que participa dessa comunidade, desse pessoal que faz Olimpíadas. Demais. E também diz muito respeito à sua motivação. Porque quando você começa a participar das Olimpíadas em específico, você consegue conhecer muitas oportunidades. Então, eu, Silvio, por exemplo, antes de saber que eu gostaria de estudar política e educação, já quis ser astronauta, astrônomo, juiz, como eu disse, já quis ser de tudo. Então, participando dessas Olimpíadas, eu consegui ter repertório. Então, por exemplo, participando da OBA, eu descobri o que fazia um astrônomo. Participando da Mobfog, tive um gostinho de como é ser engenheiro astronáutico. Então, participando disso, eu fui conseguindo entender o que eu queria. Entendendo o que eu queria, eu tinha mais motivação para continuar descobrindo, continuar estudando e seguindo, assim, meus sonhos. Sim, eu acredito que isso deve ter mudado muito em você com relação aos estudos também, né? Assim, com relação até à escola.
Muito, muito, muito mesmo. Porque quando você começa a participar dessas Olimpíadas, você consegue entender o valor do estudo e o valor do desafio. Você não aprende só para decorar e ir bem numa prova. Você É. aprende para melhorar naquela área. Então isso muda completamente a sua vida mesmo. É uma pena que hoje nem todas as escolas estejam inscritas nas Olimpíadas, porque eu acho que seria um desafio tão legal para colocar com todos os estudantes. E para vocês terem noção, eu não conhecia as Olimpíadas pelo colégio. Eu, como você, eu conheci pelo site Medalhei. E que bom que hoje a gente está podendo trazer essas Olimpíadas para o colégio do meu filho. Então, assim, a coisa está sendo de forma inversa, mas a gente está levando alguma coisa também, né? Perfeito. E quando a gente fala de Olimpíada, a gente não pode simplesmente, às vezes. Tem dois casos. O primeiro, as pessoas simplesmente cobram muito a escola, falam, não, minha escola precisa participar de todas as Olimpíadas. Primeiro, a gente precisa ter calma. Também é um universo novo para eles. Então, em vez de você chegar falando, não, eu quero participar de tudo de uma vez só, explica o que é uma Olimpíada. Pede para eles se inscreverem. Você participou, mostrou o resultado, eles vão começar a se engajar também. A minha escola começou com o BMAP. Quando eu comecei a ter resultado, eu pedi para eles me inscreverem em outras Olimpíadas. Meus colegas viram que eu estava ganhando resultado. Hoje em dia, a minha escola antiga, que eu me mudei, participa de inúmeras dessas competições. O segundo é você realmente mostrar que aquilo muda vidas, que não é algo só que você faz para você ganhar uma estrelinha dourada e não realmente ajudar os outros colegas. Porque pode ter certeza absoluta, quando você participa e você ganha uma medalha, seu coleguinha do lado, por mais que ele não fale, ele vai se inspirar em você. Concordo. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que mudou? Assim, hoje você estuda para as Olimpíadas. Eu ouvi você falar. Sim. Como que é a sua rotina? Me conta um pouquinho. Bom, O pessoal minha não rotina... achar que é muito fora do universo. Minha rotina hoje em dia é mega, 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 mega corrida. Só que a gente precisa desconstruir esse senso de que o aluno olímpico, assim, começou fazendo trigonometria quando nasceu. Não é assim de verdade mesmo. Então, quando eu estava lá no 6º ano, 7º ano, 8º ano, eu estava 30 minutos depois da escola. Não era estudar, assim, o dia inteirinho, de noite, de manhã até 10 horas da noite. Não, não é. Todo mundo começa do básico. Vamos partir desse ponto. Então, lá no 8º ano, eu já deveria saber muita coisa de matemática, mas eu tinha dúvida em fração. Um ano depois, eu estava participando da seletiva para uma Olimpíada Internacional de Matemática. Então, e eu não estava estudando assim loucamente. Eu comecei com 30 minutos e fui aumentando gradativamente. Então, entendendo que começa do básico, você vai melhorando. Então, respondendo a pergunta sobre como é minha rotina hoje em dia, eu separo entre algumas caixinhas. A primeira é escola, então todo dia eu tenho de ir para lá, estudar e tudo mais. A segunda caixinha é estudos mesmo, então eu estudo inglês para as provas padronizadas de inglês, para entrar numa faculdade fora. Estudo para o Enem americano e estudo para as Olimpíadas que eu vou participar naquele mês. E também a terceira caixinha é criação de projetos. Então hoje em dia, além de ser aluno olímpico, além de participar desses eventos que eu participo, eu também me dedico aos meus projetos. Um deles é o Medalhei, o outro é o Estude Melhor, que eu fundei sobre educação, e várias outras coisas. Deixa eu te perguntar outra coisa. Claro. Quando você entrou nesse universo, como é que ficou o universo escolar? Ficou muito desinteressante? Depende por qual perspectiva a gente pega. Primeira, sobre conteúdo. Às vezes pode ser, só que também é a maneira com a qual você encara isso. Então, por exemplo, quando você começa a participar de uma Olimpíada de Matemática, o conteúdo que você vê na escola é muito fraco. Sem dúvida nenhuma. O conteúdo de física fica muito fraco, ou todos os conteúdos vão ficar extremamente fragilizados. Primeira coisa que você pode fazer em relação a isso. Vou reclamar, meu professor não presta, meus alunos não prestam atenção. Ok, não vai mudar nada essa situação. A segunda é você conversar com o seu professor e falar, olha, o senhor está passando essa matéria, enquanto isso eu posso estudar para uma Olimpíada aqui? Se você ficar quietinho na sua estudando e for bem nas provas do seu professor, tenho certeza que ele não vai negar. Então o primeiro ponto é encarar o acadêmico diferente. Não é porque você está querendo estudar trigonometria que seus colegas que têm mais dificuldade vão ter de acompanhar você. Segundo ponto, você pode encarar o ambiente da escola como um ambiente de aprendizagem, não só para aquela matéria que você está pegando. Por exemplo, história, geografia e por aí vai. Você pode encarar aquilo como uma maneira de você aprimorar em outras habilidades. Então, por exemplo, quando você vai fazer um trabalho em grupo, se você não gosta tanto de falar em público, tenta falar em público. Tenta se desafiar nessas outras áreas e participar da parte social da escola, que é muito, muito, muito importante mesmo. Também acho.
Na verdade, é o seguinte, eu achei legal o jeito que você olhou, assim, você está olhando com um olhar de solução, não um olhar de desistência e tudo mais. Agora eu quero te perguntar uma coisa. É, além de mudar os sonhos, na personalidade do Silvio, o que mudou depois dessas Olimpíadas? Você se tornou mais extrovertido? O que foi? Me conta. Bom, eu diria que em relação à personalidade, foi muito entender um pouquinho mais de quem eu sou. Então, primeiro é aquela questão do desafio mesmo. Então, qualquer coisa que eu vejo hoje em dia, é claro que isso tem etapas, etapas, etapas. Foi ao longo do tempo construindo isso. Hoje em dia, raramente eu vejo algo como impossível. 99,999% das coisas eu penso, não, dá pra fazer acontecer. Que Então, a legal. primeira coisa foi ver meu nominho na lista. Então, quando eu ganhei minha primeira medalha, eu tive essa sensação. Segunda coisa, eu diria que é questão de tentar entender as coisas que eu não gosto. Não é porque eu não gosto de física que eu nunca mais vou olhar num livro de física. É tentar entender a perspectiva daquilo. E isso também se refletiu nas pessoas. Então, por exemplo, se eu vejo que tal pessoa não gosta de mim, tentar um pouquinho entender por que aquilo acontece, sabe? Então, eu diria que me ajudou nesses dois quesitos. O primeiro, desafio. Segundo, olhar para as outras questões com um olhar mais holístico. Na verdade, se só resolveu um desafio, já resolveu em foco, já resolveu em disciplina. Olha, não precisa de muito mais coisa, né? Já está de bom tamanho. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como que você escolhe as Olimpíadas que você vai participar hoje? Bom, assim, tem duas dicas. A primeira que eu vou dar em relação a isso. Começou em Olimpíada, faz todas. Silvio não gosta de matemática, faz. Não tô nem aí. Silvio não gosta de biologia, faz do mesmo jeito. Por quê? Você não sabe o que você gosta até você tentar aquilo. Então, por exemplo, eu não gosto de física, mas já fiz Olimpíada de Física e ganhei medalha. E, às vezes você não gosta daquela matéria por alguma experiência ruim que você teve. Então, ou você viu uma questão difícil e não conseguiu fazer, ou seu professor não te apoiou tanto na escola. Sempre tem uma razão para você não gostar daquela matéria. Então, tenta de tudo. Silvio, eu tentei de tudo, eu gosto realmente de matemática. Então, escolhe, dentro daquelas Olimpíadas, qual você mais gosta. Então, por exemplo, se você gosta de uma matemática mais teórica, mais propriedades de algum tema em específico, mais teoremas, vai para uma OBM da vida, vai para uma Olimpíada mais conteudista. Se você gosta da parte mais lógica, vai para o BMAP Canguru. Então, o primeiro ponto é entender a matéria, entender o estilo de prova que você gosta. Depois que você já sabe disso, é estabelecer sua meta. Então, se sua meta é ganhar ouro no BMAP, você ainda assim pode participar da UNHB, que é de História. Mas lembra sempre, você vai participar da UNHB, mas vai estudar para o BMAP. Hoje em dia, eu tô bem mais tranquilo em relação às Olimpíadas, porque todas as metas que eu tinha, eu já consegui bater. Então, lá no sexto aninho, eu queria ter uma medalha. Hoje em dia, eu já passei das 40. Então, hoje em dia, é muito mais de participar para continuar tendo essa bagagem e para continuar tendo esse desafio. Você está com quantas medalhas hoje? Eu tenho mais de 40 medalhas. O número exato eu não sei mais. Pois é, mas essas 40 medalhas significam que você participou de quantas Olimpíadas? Porque o pessoal acha que foram 40 Olimpíadas. Foram quantas? Conta a realidade. Como eu disse anteriormente, para eu ganhar minha primeira medalha foi sofrido. No sexto ano eu estudei que nem um condenado, não ganhei premiação. No sétimo ano eu estudei que nem um condenado, não ganhei premiação. Só no oitavo ano eu fui ganhar. Então eu ganhei minha medalha relativamente tarde, assim comparado com outros alunos. Mas isso não tirou o fato de que eu consegui melhorar muito. E hoje em dia eu consegui ter muitas medalhas e, querendo ou não, ter um destaque dentre esses outros alunos. Teve aluno que ganhou no sexto aninho medalha e não tem 10% das medalhas que eu tenho. Porque é muito questão de você continuar e não desistir daquele desafio. Porque tem até uma frase que eu gosto muito, que é bom você se torna. Então você não nasceu bom, você vai melhorar ao longo do tempo. Adorei essa frase. A gente podia colocar no começo do nosso vídeo. Bom, você se torna. Deixa eu te perguntar outra coisa. Você fala muito em estudar para as Olimpíadas. Eu queria entender, assim, por mais que no site explique como que você tem que estudar, você pode explicar um pouquinho aqui para quem está assistindo a gente? Como é que você estuda para essas Olimpíadas? Claro, claro. Bom, primeiro que a gente precisa entender é que varia muito, muito, muito de dois fatores. O primeiro, qual é a matéria, qual é a Olimpíada que você vai participar? Segundo, qual é o seu tipo de aluno? Então, por exemplo, se eu pego para um aluno mais quietinho na dele, colocá-lo para estudar em grupo não vai dar certo. Colocá-lo para, não sei, participar de alguma atividade que envolva essa questão de desafio com outras pessoas, talvez não seja tão legal. Se eu sou uma pessoa mais
contato, mais comunicativa, é legal eu ter um grupinho de estudos para eu estudar aquela matéria. Segundo, eu não vou estudar matemática da mesma maneira que eu estudo história. Então, para matemática, eu foco mais na resolução de questão. Para história, é mais entender o contexto, fazer resumo, fazer análise. Então, primeiro, a gente precisa entender esses dois fatores. Mas dando assim uma dica geral. Exatas, humanas, linguagens. Bom, exatas é muito você entender a matéria, então assistir uma aula, só que não focar naquilo. Eu assisti uma aula sobre triângulos. Eu assisti aquela aula, vou fazer muita questão. Primeiro ponto. Essa é o geral das exatas. Humanas. Entender o contexto daquela situação. Então, por exemplo, assistir uma aula sobre Revolução Francesa, depois daquilo, fazer um resumo sobre e fazer uma análise sobre aquele assunto com algum colega, ou algum professor, ou algum livro até mesmo. Linguagens, depende daí da área. Daí vai depender de literatura, gramática e por aí vai. Mas, em resumo, é a mesma estrutura de humanas para literatura e a mesma estrutura de gramática para a área de exatas. O Silvio está explicando isso porque é o seguinte, cada Olimpíadas vai de acordo com a série que você tá. Sim. Então, você, por exemplo, a colégio vai te inscrever, você está no 6º ano, a partir daí você consegue fazer o BMEP, por exemplo. Então, são as matérias que vão cair de matemática do 6º ano. Se for história, são as matérias de história do 6º ano. Então, é para cada ano que você está. E, na verdade, o legal disso tudo é que no próprio site Medalhei, do qual o Silvio é embaixador, a gente tem aulas do 6º, do 7º e de matérias. E o que eu acho bem legal lá é que tem todas as provas antigas. Quer dizer, eu não vi se tem todas, mas tem muita prova antiga lá. E com resolução. Isso ajuda muito no estudo? Demais, 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 demais. Então, olha, mais uma dica para a galerinha que vai participar de Olimpíadas de Exatas. Não conseguiu fazer uma questão, nunca lê direto toda a resolução. Nunca mesmo. Porque assim você perde uma chance de aprender. Você precisa ver que você errou aquela questão, você precisa tentar refazê-la. Então, quando a gente tem uma resolução em vídeo, a gente tem um passo a passo. Então, eu comecei a ver aquele vídeo. Vou parar no primeiro passo. Então, por exemplo, eu tenho uma questão de triângulos. Para eu resolver aquela questão de triângulos, eu precisava saber que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus. Sei desse dado, parei aqui, vou tentar refazer com esse dado na minha cabeça. Legal. Não consegui. Aí você vai seguindo esse passo até dar certo. Ou seja, o Silvio está falando aqui para a gente analisar o erro e ir tentando cada vez mais se esforçar sem pegar a solução pronta, né? Exatamente. Legal. Eu estava vendo aqui, Silvia, é bem o que você falou. Nas escolas no Japão, ao invés, diferente das nossas escolas, onde a gente está apresentando, por exemplo, está aprendendo frações. A professora explica e dá um monte de exercício. E lá no Japão achei tão interessante. Ele simplesmente mostra no quadro, passa algumas questões. As crianças têm que se esforçar para resolver, depois elas trocam com ela alguma interação de como resolveu, como poderia ser do outro jeito. Aí o professor vai pegar para resolver. Ou seja, ele explica em resumo, passa para a criança se desafiar para depois ele começar a dar vários exercícios. Eu achei isso muito interessante. Enfim, é bem como você está falando para a gente estudar. Exatamente, nas Olimpíadas tem isso. No Medalhei é praticamente assim, porque você tem a aula do conteúdo, depois tem uma lista de questões. E depois daquela aula, o próximo vai ser a resolução daquela lista. Então, se você vê que você acertou, bora, seguir para o próximo. Não conseguiu, volta. E a mesma coisa acontece em times de treinamento. Então, para a seletiva da Internacional de Matemática, o método de estudo é igual. Para o PIC, que é da UBMAP, mesma coisa. Então, é realmente um método que funciona muito. Que legal. Tá, deixa eu te perguntar outra coisa. Hoje você já traçou quais são as Olimpíadas que você vai... por exemplo, você já tem a meta que é de Harvard, né? Então, você supostamente vai estudar para as Olimpíadas ligadas à política e o que mais? Bom, assim, no Brasil a gente tem muita Olimpíada. E as Olimpíadas faço de todas. De todas mesmo. Aí vai do que você quer mostrar com elas. Então, por exemplo... No meu perfil, será que vai valer mais a pena eu colocar lá que eu tenho 40 premiações? Vai valer mais a pena colocar que eu sou bom em exatas? Vai valer mais a pena colocar que eu sou bom em humanas? Depende do que você quer. O meu em específico, eu não vou usar tanto a questão de ter uma medalha X, ser o melhor do Brasil em matemática.
eu vou colocar muito mais da questão do desafio, de como eu melhorei a partir delas, entendeu? Entendi. Eu tava vendo esses dias que tem Olimpíadas de empreendedorismo. Tem. Você já fez? Essa em específico não ano passado, mas esse ano eu pretendo. Pois eu achei tão legal. Mas, gente, tem de tudo mesmo. É um universo paralelo. E o legal é que muitas delas você consegue se inscrever sem a escola. Então, você consegue caminhar, assim, por você mesmo, com autonomia, independente da sua escola, independente do que você está... Você consegue atingir seus sonhos, porque lá eles te dão todo esse respaldo de você se inscrever. As inscrições não são caras, né, Silvio? Não. Tem até mesmo inscrições que são totalmente de graça. Tem, é verdade. Tá, agora me conta, qual foi a que mais te desafiou a participar, até hoje? Bom, depende muito do contexto do desafio. Assim, a primeira que mais me marcou, eu acho que é o BMAP. Ela não foi a Olimpíada mais difícil que eu já participei, porque existem Olimpíadas muito mais complicadas, quando a gente diz matemática em específico. Mas ela foi a questão de eu não saber como estudar, não saber o que eram as Olimpíadas, então eu ter de evoluir todas essas habilidades. Então, de desafio, assim, enquanto estudante, foi a BMAP. Se a gente dizer sobre outras matérias, eu acho que a que mais me desafiou, com toda certeza, foi a de Direito, eu acho, e a de Ciências Políticas. Porque era uma matéria que eu estava começando, que eu gostava muito, 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 só que eu não sabia tanto. Então, tive de me dedicar muito. Agora, dizendo assim, de acadêmica mesmo, eu tenho certeza que foram as da seletiva para as internacionais de matemática, porque daí é muito conteúdo mesmo. Aí você precisa se esforçar bastante naquele conteúdo e continuar até o final. É mesmo? Me conta um pouco dessas seletivas aí de matemática. Como assim? Eles te dão um conteúdo apartado? É assim, Ai, para quando você diz Olimpíadas Internacionais, existem muitas e cada uma delas tem um processo para você conseguir participar. Então, por exemplo, quando a gente diz uma Olimpíada como a IMO da vida, existe uma escada para você seguir. Então, primeiro, você precisa ser medalhista de ouro, se eu não me engano, na OBMAP, ou ouro ou prata, dependendo se você for de escola pública ou particular. Você precisa estar entre os 300 melhores do seu nível, se eu não estou enganado. Daí, depois disso, você é chamado para a OBM, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática. Depois, caso você consiga um resultado X na OBM, você é convidado para a seletiva. Aí da seletiva tem inúmeras outras provas que você precisa fazer para conseguir entrar no time que vai participar da IMO, por exemplo, e de outras Olimpíadas internacionais. Esse é, assim, a mais prestigiada do mundo das Olimpíadas Científicas. Mesma coisa ocorre para física e afins. Eu, Silvio, em específico, nunca tive o objetivo de chegar na IMO. Eu tinha o objetivo de chegar às outras Olimpíadas internacionais, como a de astronomia e astrofísica, quando eu estava neste sonho de estudar astronomia, mas eu acabei mudando um pouquinho de caminho. Então, hoje em dia, esse não era, assim, o meu principal objetivo do ensino médio. entendi. E na verdade, então, se você for pegar. Eu nem sabia que tinha todo esse trajeto. Eu sabia que tinha algumas que precisavam você ter alguma premiação para depois participar. Mas você tem um trajeto dentro das Olimpíadas para poder seguir para supostamente fazer uma das melhores, é isso? Exato. E quando a gente diz isso, querendo ou não, idade é muito, muito, muito bom. Porque quanto mais cedo você começar, mais chance você tem. Então, por exemplo, se você quer fazer uma IMO no terceiro ano do ensino médio, muito provavelmente você não vai conseguir. Porque, primeiro, você precisa chegar ao BM, que tem esse processo seletivo. Então, você precisa ter participado de uma Olimpíada antes. Aí você precisa ser premiado na OBM, para depois você fazer as provas da seletiva, para daí sim chegar na IMO. Então, mesmo se você tem um nível de matemática muito alto, talvez a idade seja um impedimento. Só que outras Olimpíadas já você tem uma chance maior. Então, por exemplo, a OBA. A OBA você precisa tirar acima de 7, se não estou enganado, no nível 4, para conseguir participar das seletivas. Então, em um ano você consegue fazer esse processo. Então, depende muito também. Ah, olha, eu nem sabia disso tudo. Que legal. Na verdade, então, assim, você supostamente tem uma meta dentro do mundo das Olimpíadas também, que faz te esforçar um pouco mais. E a diferença de nível é muito grande das provas, Silvio? Quando a gente diz para ir para uma internacional, É, sim, é sim, sim, mesmo? sim, sim. Porque, olha, vamos imaginar o contexto. O BMEP participam em média 20 milhões de alunos todos os anos, da primeira fase. Aí passa para a segunda por volta de 1 milhão. Já é um corte legal aí. Ganhar uma medalha desses 1 milhão que participam da segunda fase, se eu não me engano, é por volta de 5 mil que conseguem ganhar uma medalha. De 5 a 10 mil. De prata, ouro e bronze na nacional.
Aí quando a gente diz para ir para a OBM, o número desce mais ainda. Se eu não me engano, não passam de 5 mil participantes. Medalhistas eu acho que é menos de uns 300 aí. Olha. Aí quando a gente diz pro time da IMO, a gente está falando de 5 a 10 alunos. Então imagina, de 5 a 10 alunos para 20 milhões. Então é bem restrito. E na verdade a IMO aí participa o mundo todo. Aí sim, a gente tem esse time, que são os brasileiros escolhidos. Aí tem estudantes que são dos Estados Unidos, China e por aí vai. Todos eles competindo daí entre si. E tem tempo para essas provas? Bom, você diz para fazer essas provas no dia? É. Sim, a gente tem. Eu não sei tanto porque esse não foi meu sonho, esse não foi meu objetivo. Mas aí tem toda uma estrutura daquela prova também, igualzinho todas as outras. É verdade que os brasileiros são fera em matemática nas Olimpíadas? Bom, os nossos estudantes brasileiros sempre tiveram resultados muito legais mesmo. Não só em matemática, como em várias outras matérias. Astronomia, a gente consegue ter um resultado bem bacana. Física, a gente consegue ter um resultado bem bacana. De química, a gente consegue ter um resultado bem bacana também. Depende muito da área. E eu consigo ter vários colegas, assim, que conseguiram esses resultados. Então, o Brasil, sim, é muito bom nessa área também. Que legal. Deixa eu te perguntar só mais uma coisa. Você estava falando que ele é filho único, mas eu já vi família que é influenciada, o mais velho começa a fazer e leva o mais novo junto. Você lá no seu colégio influenciou outras pessoas também com o seu modo, com o seu exemplo? No seu antigo, no seu novo colégio? Sim, bastante. Não só no meu colégio, como também no meio que eu estou inserido. Então, como eu falei, eu criei um projeto de educação. Então, tem bastante gente que vem comigo nessa jornada. Então, só de voluntário a gente tem por volta de 50 alunos. E a gente já chegou a mais de 10 mil alunos do Brasil inteiro. E também eu posso dizer com mais propriedade do meu contexto mesmo. Então, meus amigos, todos eles começaram a ter essa vontade de ir além. E mesmo com que eles não se engajassem, alguns deles, com Olimpíadas, eles começaram a buscar outras oportunidades. Então, tem um amigo que é muito bom em design, ele começou a participar de projetos, porque eu indiquei ele e falei, olha, vem cá, participa disso aqui, participa dessa outra coisa. E meus outros amigos a mesma coisa. Mesmo que eles não tivessem entrado para o mundo de Olimpíadas, um deles entrou, que é o meu melhor amigo, Gustavo, arrasando nessa área, mas outros conseguiram entrar por outras formas também. Me conta um pouquinho desse projeto seu. Claro, então eu fundei, quando eu estava no 8º ano, eu ganhei minha primeira medalha em Olimpíada Científica, o Estude Melhor, que é um projeto de educação que trabalha com os alunos por meio de uma educação holística e acolhedora. Bom, o que isso significa? A gente não vai chegar e vai falar, olha, aqui está um livrinho de matemática para você estudar. Não, a gente vai dar esse desafio. Então, para exatas, a gente tem as Olimpíadas, para humanas, a gente tem as simulações da ONU, e para linguagens, a gente tem os clubes de línguas e também, agora, campeonatos de redação e literatura. Então, para cada uma dessas matérias, para cada uma dessas coisas que eles precisam estudar, a gente tenta trazer uma visão que eles vão se motivar, que eles vão ficar apaixonados por aquilo e vão querer estudar cada vez mais. Não, conta mais um pouquinho, como é que é isso? Aí você colocou isso só no seu colégio? Não entendi. Não. Qualquer um que quiser conhecer o Estude Melhor pode estar no Instagram, então Estude Melhor, que vai aparecer. E lá a gente tem essas oportunidades. E também tem como você ir além. Então, por exemplo, eu gostei muito de humanas, eu sou bom em história. Vou participar das simulações da ONU. O Estude Melhor também está construindo delegações. Então, se você foi bom na nossa simulação da ONU, você pode ser convidado para participar de uma oportunidade com a gente. Então, no começo desse ano, a gente participou da Yale Moon, que é a simulação da ONU de Yale, uma das maiores do mundo, e o Estude Melhor participou com 5 pessoas. Então, essas 5 pessoas já tinham participado do nosso projeto anteriormente. Todas elas foram convidadas. E a gente teve um resultado bem bacana. Eu mesmo ganhei premiação nessa simulação da ONU, o que é extremamente difícil mesmo. Me conta um pouquinho, como que essa simulação da ONU eu nem sabia? É de história? Claro, não. As simulações da ONU são recriações de reuniões. Então, por exemplo, imagina que no Brasil vai ser discutido implementação de Olimpíadas Científicas no Brasil, lá na Câmara dos Deputados. Cada aluno vai representar um deputado. Então, por exemplo, eu posso representar a Tabata Amaral, não sei quem pode representar o Nicolas, não sei quem pode representar a Sânia Bonfim, e por aí vai. E eu preciso representar a ideia daquele deputado.
Então, se eu vou representar a Tabata, eu preciso trazer a história dela nos meus discursos. Se eu vou representar o Nicolas, eu preciso trazer o posicionamento dele para os meus discursos. E por aí vai. E a gente tem Olimpíada de tudo que é coisa. Desde reuniões da ONU, reuniões do governo brasileiro, tribunais, então julgamento de qualquer pessoa que cometeu um crime, e até mesmo casos fictícios. Então já teve o julgamento da Capitu, do Dom Casmurro, já teve o julgamento da Darth Vader, do Lord Voldemort, e por aí vai. Que legal! Mas esse seu projeto você pega para dar para as crianças o material para estudar? Como é que é? Vocês acompanham? Como que é? Eu quero saber um pouquinho mais desse projeto. Claro, a gente trabalha dessas 3 frentes, então, Olimpíadas, simulações da ONU e esses clubes de literatura e linguagens, e lá a gente faz essas 2 coisas. Então, a gente dá uma oportunidade para divulgar aquela oportunidade mesmo. Então, por exemplo, em exatas, que é as Olimpíadas, a gente divulga as Olimpíadas que existem, a gente dá dicas para se preparar, e também a gente dá a nossa própria Olimpíada, que é StudyMatch. Ok, eu consegui um resultado legal. A gente vai montar um time com aqueles alunos que conseguiram um resultado legal para participar de outras Olimpíadas. Mesma coisa as simulações da ONU. A gente tem a nossa simulação da ONU mesmo própria, que é Estude Melhor Moon, que os alunos vêm para participar desse evento. Conseguiu um resultado bacana. Conforme nós tivermos delegações para essas simulações grandes, a gente vai convidá-los a entrar no nosso time. Então, a gente divulga a oportunidade, dá uma chance para eles estudarem, e também aqueles que conseguirem se engajar e gostarem da gente, eles conseguem voltar e conseguir melhorar ainda mais naquela área. Na verdade, Silvio, assim, sabe o que eu acho muito interessante isso? A criação de comunidades. Por exemplo, a gente hoje tem... Assim, a mídia não divulga, infelizmente, as Olimpíadas, não divulga esse lado de estudo e tudo mais. Então, a gente, às vezes, eu vejo alunos sem pares, entendeu? Então, quando eu tenho uma comunidade dessa, eu vejo um aproveitamento para aquele estudante ou para aquela criança que quer se dedicar um pouco ou já se dedica e, enfim, não é tão acolhido no colégio. Ele tem toda aquela comunidade que já vive aquilo, né? Ou então, supostamente, a mãe que está com problema com um filho que não estuda, apresentar essa comunidade para aquele filho, que vai conviver com gente, porque a gente é o meio que a gente convive, né? Então, assim, não vai sair... O gavião criado da galinha vai virar um galo, né? Então, eu digo assim, se a gente puder ter essas comunidades para os nossos alunos, para os nossos filhos, olha que oportunidade, porque eles vão estar junto com pessoas que estão almejando mais, que estão almejando estudar mais. Isso não tem como nos estimular e não levar eles a outro patamar, não abrir a mente dessas crianças, entendeu? Do que só ficar em saída, em sei lá o que é que os adolescentes hoje mais conversam no colégio, do que... É uma outra estrutura, não é só namoro, entendeu? Demais. Inclusive, se eu puder fazer propaganda, o estúdio está com inscrição aberta para o nosso clube de inglês. Então, se você quer participar dessa comunidade de alunos, você quer se engajar com o estúdio e quer aprender uma nova língua, que é o inglês, se inscreva. A gente está com esse processo seletivo aberto e vai ter um curso bem legal, sendo desde o básico até o intermediário de inglês. Tá, Silvio, Oi. Eu queria que você finalizasse aqui falando um pouco do seu projeto. Enfim, e depois que você falar um pouco do seu projeto, eu quero que você deixe uma mensagem bem legal para a criança e para esses jovens. Por favor, até para abrir a mente, para mostrar todo esse universo. A bola é sua agora. Obrigado. Então, bom, primeira coisa que eu quero dizer para você é esforce-se ao máximo que você conseguir. Então, participa de todas as Olimpíadas que você encontrar, aproveite ao máximo cada uma dessas oportunidades, porque você nunca vai saber o que você gosta, o que você não gosta, a menos que você tente. Então, tente com seriedade todas essas oportunidades e dê o seu máximo em cada uma delas. E nesse meio do caminho, você vai descobrir o que você gosta e o que você não gosta. Não é porque você é bom em uma área e você não é tão bom na outra, que isso vai ditar se você deve ou não seguir aquela profissão. Então, se você gosta muito de algo e tem medo de não ser bom o suficiente, só continua tentando. Porque, como eu disse, bom você se torna. Então, vamos estudar, vamos fazer acontecer, porque eu tenho certeza que você vai conseguir evoluir muito, muito, muito nessa área. E no futuro, quem sabe você seja uma dessas pessoas referências no mundo das Olimpíadas Científicas, simulações da ONU ou qualquer outra coisa que você queira se tornar.
Sim, agora me fala um pouquinho do seu projeto, como que a pessoa pode se inscrever. O Silvio, gente, ele atende na mesma hora, no Instagram, no celular, super receptivo. Então, você pode ajudar todo mundo que precisar. Liga lá pro Silvio, entra no Instagram dele. Por favor, faça a sua propaganda do projeto, seu Instagram, por favor. Porque, assim, o começo, Silvio, eu acho que é um pouco mais trabalhoso para quem nunca ouviu falar, porque são muitas Olimpíadas, mas em uma semana você fica entendendo o que é uma, o que é outra, ainda mais com quem te dá a mão para ajudar, que esse pessoal das Olimpíadas são muito, mas muito prestativos. Então, bom, 3 lições de casa. Se você quer aprender mais sobre Olimpíadas Científicas em específico, participar dessa comunidade, siga o Eu Medalhei. Está Eu Medalhei no Instagram e se torne aluno, porque eu tenho certeza que vai valer muito, muito, muito a pena. Segunda lição de casa, se você quiser entender como que é a vida de um aluno que faz Olimpíada, faz simulação da ONU, cria projeto, pode me seguir no Instagram. É Silvio L. Antunes. E se você gostou do meu projeto, se você quer participar, seja do clube de inglês, de uma Olimpíada que nós formos oferecer, ou quiser aprender mais sobre o mundo, de estudos como um todo, siga o Estude Melhor no Instagram. Então, em resumo, essas 3 coisas para começar já bem o ciclo nos estudos, o ciclo nas Olimpíadas Científicas. Ô, Silvio, muito obrigada, viu? Obrigada por estar mostrando pra gente todo esse mundo que muita gente não conhece e que muda vidas, viu? Eu quem agradeço. Muitíssimo obrigada pela oportunidade e sucesso. Ah, é pra você todo o sucesso do mundo. E a gente tá te acompanhando aqui, viu? Muito Você atingir obrigada. suas metas aí. Obrigado. Um beijo. Obrigada. Um abração. Tchau. Tchau, Silvia, até. Até.